Meu agradecimento a cada um de per si, pela honra que concede, participando também, fazendo já da sua manhã, a escola de capacitação, e muitos aqui até semeando também, e mostrando esse envolvimento financeiro, porque, como eu tenho dito, você que semeia numa terça-feira, eu tenho autoridade para dizer conforme o apóstolo Paulo disse. E aí vai se desencadear em Provérbios 3, porque é uma questão de honra ao Senhor. Você não está honrando a minha vida diretamente. Você não está honrando primeiramente a vida do apóstolo Miguel Ângelo, mas você está honrando primeiro a Deus. Só que quando você honra a Deus com a sua semente, nesse ministério, você então honrou a Deus em primeiro momento, em segundo momento você honrou o apóstolo Miguel Ângelo como selo desse apostolado, como também eu sou. Mas quando você entrega uma semente na terça-feira, você está honrando a minha vida ministerial também, como sacerdote do Deus Altíssimo, porque estou aqui no altar reproduzindo aquele primeiro momento, aquela primeira aparição de Jesus, quando prefigurando ali Melquisedeque, entregou Abraão em suas mãos, os dízimos de tudo lhe deu o dízimo. Você está me honrando de uma maneira intensa como ministro da casa do Senhor. Por isso que eu digo que semear numa terça-feira, você está se associando comigo no tocante ao dar e receber. Paulo diz isso em Filipenses 4,14, ele diz, todavia fizestes bem, ele diz. Sabe, ele diz ao povo da igreja, associando-vos comigo na minha tribulação. E ele diz que essa associação da tribulação é no tocante ao dar. Qual era a tribulação de Paulo? É a tribulação do nosso apóstolo hoje, amados. Já é a minha tribulação, porque eu participo dessas atividades também da igreja, em outras áreas, e eu vejo quantos desafios, como esse ministério tem, irmãos, coisas e a pagar, contas a pagar, que o mundo vê como dinheiro, mas nós vemos como semente. E Deus está sempre suprindo, nunca falta nada. Sabe por quê? Porque é dali que Deus tem honrado os seus servos. E quando isso acontece numa terça-feira, você também está honrando a minha vida. E eu tenho autoridade para dizer, como Paulo disse, o que me interessa, ele disse, não que eu procure o donativo, eu não estou aqui pedindo dinheiro, eu nem ando mais com dinheiro, eu só ando com semente. Se você quiser me dar dinheiro, não me dê, não quero dinheiro. Mas se quiser semear, semeie. O altar não precisa do seu dinheiro, o altar precisa da semente. Sabe? O altar é a boa terra. A semente daquele que tem a visão do reino é a boa semente. Então, ele disse, eu procuro o fruto que aumenta o seu crédito. Esse fruto é a honra, é entender, é saber como você pode honrar a Deus com aquilo que o mundo chama de dinheiro, transformando tudo isso em semente. Aí o versículo 19, ele diz, eu tenho colocado aqui PIC, né? Plano de investimento celestial. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, eu tenho mostrado que significa os recursos ilimitados dos céus. Há de suprir em Cristo Jesus. Esta frase, em Cristo Jesus, eu tenho mostrado que é segundo uma sabedoria para administrar. Como o apóstolo Miguel Ângelo tem dito nos cultos apostólicos, perna da generosidade, perna da sabedoria. Você vai ter recursos ilimitados e consumo orientado. Ele diz, há de suprir cada uma das suas necessidades. E é interessante que a gente pensa assim, poxa, eu vou ter as minhas necessidades supridas. Só que ele diz, não é segundo as suas necessidades, é conforme a sua riqueza em glória. Você vai ter o que o reino permite a você. Todos, se você tivesse na internet e pudesse estar aqui, todos assim, isso demonstra que todos estão conectados espiritualmente. Você pela internet precisa também ter essa conexão espiritual, porque quando se eu falar aqui em distribuir envelopes, não falei nada, João, o pessoal já começa a formar fila aqui, tem até empurra aqui na frente, irmãos. E você pela internet, Deus tem me mostrado, tem gente aí jogando dinheiro fora, tem gente aí crente como os crentes que o Tiago disse, sabe? O apóstolo Tiago. Crente, mas deixando Raimundo, pé no céu, e pé no mundo, pé na igreja, e pé no mundo, sabe? Crente de inverno, pé no céu e pé no inferno. Está sempre inverno para ele, sempre cinzento. Deus me deu agora. Viu? Crente de inverno, um pé no céu, outro no inferno.
Está sempre nublado, sempre com nuvem, sempre nebuloso, a coisa nunca fica boa. Não, mas é no vale que eu cresço, irmão. Vai, sai do vale. Do alto você vê o vale fica lindo, irmão, visto do alto. Agora, quando tu está no vale, tu fica meio perdidão, é ou não é? É montanha para um lado, é montanha para o outro, esse mundo é um vale. Moisés se viu no vale. Mas quando você está com Deus, não há vale que te suporte. Nem que o mar tenha que abrir, você vai passar a pé enxuto. Aliás, você não vai nem precisar colocar mais seu pé na água, e aí já está no tema que eu vou pregar daqui a pouco. Na graça, você vai voar com asas como águia. Então aproveite essa oportunidade. Use semente, porque semente não se desperdiça. Semente, quando a semente é boa, o que me achei interessante foi uma semente está mais em cima no meu terreno. João, naquela parte ali, que vocês conhecem bem, e uma semente brotou assim por meio entre os concretos, fez uma curva. E eu estou acompanhando uma mão e ele hoje está enorme assim, desse tamanho. Sabe por quê? Porque a semente era boa. Ela encontrou uma terra boa ali, mesmo ali nas frestas. Então, irmão, seja uma semente boa. Absorva, sabe? Use a palavra, germine cada vez mais e você vai ver a diferença. Ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estou trazendo a minha semente nesta manhã e eu quero que você honre a Deus, porque o versículo 10 de Provérbios diz que se encherão, diga comigo, se encherão fartamente os meus celeiros e transbordarão de vinho os meus lagares. É assim no reino de Deus, tudo farto. São recursos ilimitados e consumo orientado. Associe-se comigo e você pela internet, depois faça como a irmã Débora, como outras irmãs que já mandaram seus testemunhos aqui, falando, né, da sua semeadura. Nossa irmã lá de Sobral também, mandou ontem a sua semente. Olha, a Aurélia, nossa irmã Aurélia, ela é lá do Ceará. Glória a Deus, irmã Aurélia. Graças a Deus pela sua vida. Você que é dizimista, que tem se envolvido também com a minha vida, saiba que é em todas as áreas. Em todas as áreas, Deus vai fazer você frutificar para a glória dEle. E pode mandar depois seu testemunho, seja pelo WhatsApp, seja pelo meu e-mail. Eu vou fazer questão também de estar testemunhando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos aqui ao altar, que é a hora de multiplicação de Deus. Espiritual. Estamos neste livro. Hoje, portanto, a nossa aula 3, ainda nesse subtema, não vos conformeis com este século. Lá em Colossenses capítulo 1, 26 e 27, não precisa ir lá não, por isso que é bom você ter o livro, ou então você ter aí na sua mão um papel e uma caneta, e você pela internet, se quiser ter o livro, é só entrar na nossa livraria virtual, e você vai ter acesso a esse livro num preço simbólico, é muito interessante, essa leitura, muito importante você ter, porque sem semear, a gente não colhe, e a gente não pode escolher aquilo que vai colher, porque a colheita vai depender direta e proporcionalmente daquilo que nós semearmos. Então, vamos escolher bem na hora de semear. Esse livro vai te ajudar muito com isso. Eu não trago você aqui para ler o livro, claro, seria uma hipocrisia minha. E então já pode fazer uma remissão aí e colocar em Colossenses 1, 26 e 27, que Paulo vem falando, e eu grifei, inclusive eu fiz essa postagem no meu Instagram, quem me acompanha viu, eu grifei em amarelo, assim, o mistério, Cristo em vós, esperança da glória. Porque ele diz, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus gentios. Agora quando? Agora com a revelação da graça de Deus. Manifestou a quem? Aos judeus? Manifestou a quem quiser viver o judaísmo? Não, e manifestou aos gentios, às gerações, séculos, gerações. Agora, nós temos essa revelação através do apóstolo Paulo para vivermos a genuína graça. E um povo certo e preparado para viver essa genuína graça, é que vai ser, como eu tenho dito aqui, aquele adorno da noiva, o vestido da noiva. Você vai ver muitas pessoas nascendo, morrendo, sem conhecer ou sem viver a graça na sua integralidade, na sua eficácia. Mas você vai ver poucas pessoas que vão entrar nesse ápice que o apóstolo Paulo entrou.
Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro lá nas suas epístolas, você vê as pinceladas que ele já deu de graça, como eles experimentaram um pouquinho da graça de Deus, mas a graça no seu topo, no seu bojo, no sentido lato sensu da palavra, ela só foi revelada ao apóstolo Paulo e aos gentios. Claro que nós temos muito trabalho a fazer, nós temos benefício, Paulo diz que nós já chegamos nesse ápice, vamos continuar, dá trabalho, não é à toa, não é fácil, não é religiosidade, não são as lógicas humanas, não é o corre para lá e corre para cá, não são as obras da carne. Nós estamos ainda no capítulo 1 desse livro, aqui na página 11, não é? O nosso apóstolo Miguel Ângelo traz Romanos 12. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Possivelmente essa palavra, essa chamada nos originais, ela tem um apontamento bem abrupto, você pode ter certeza, porque Paulo era assim. Ele diz, pelas misericórdias de Deus. Capítulos 1 e 2 de Efésios são capítulos importantíssimos para quem diz que quer viver a graça de Deus. Viu? Capítulos 1 e 2 precisam estar muito claros na sua vida e no seu coração. Tem um momento que ele diz assim, por causa do grande amor com que nos amou, Deus teve misericórdia. Então, Deus teve misericórdia por aqueles a quem Ele amou. As misericórdias de Deus são para aqueles que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Não é para o mundo. Se você fizer uma remissão aí com Salmos primeiro, o capítulo todo, você vai ver que o versículo 1 ao 3 é para os salvos e do 4 ao 6 fala do ímpio. Do 1 ao 3 ele mostra que os salvos têm uma oportunidade de obedecer a palavra. Não é livre-arbítrio, é obediência. Crente não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é se não tivesse punição nenhuma. Livre-arbítrio é você fazer alguma coisa que vai continuar na mesma. Nem existe na Bíblia. Só quem teve livre-arbítrio com as nossas vidas foi Deus quando nos criou. E nós temos que obedecer. Obedece, amém. Não obedece, a quem? Sabe? E Paulo diz, pelas misericórdias. Então, por que rogo pelas misericórdias? Porque, irmãos, o que eu digo para você agora, em nome de Jesus, na graça, Sandrinha, não vamos viver das misericórdias de Deus. Vamos viver nas misericórdias de Deus. Vamos viver as misericórdias de Deus. Então, é experimentar realmente o plano perfeito de Deus na nossa vida. É ver o que ninguém vê. É ver a glória, estar reconectado à glória. Se você não viver as misericórdias de Deus, você fica vivendo das misericórdias, porque o pacto que nós vivemos hoje é o pacto das misericórdias, é o pacto da graça, é o pacto do favor imerecido, é o pacto que está vigorando, não tem lei vigorando. Tem gente que insiste em querer viver na lei, não vive, e vive num estado vegetativo. Zumbis espirituais, não experimentam a graça na sua essência. Que privilégio nós temos. Vamos avançar. É difícil? É. Mas então nós vamos viver as misericórdias de Deus, nós vamos viver o ápice da revelação. Ele diz como é que isso funciona. Que apresenteis o vosso... Por que eu voltei hoje com essa parte do não vos conformeis com este século? Porque Deus me deu isso na madrugada da semana passada, toda essa visão. E continuou confirmando, latente a semana toda. Eu preguei lá em Campo Grande. Deus me trouxe uma outra palavra dentro desse mesmo aspecto. Quando Paulo fala agora que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu pensava, até a semana passada, que era só quando eu viesse à igreja. Paulo chega com veemência, dizendo, eu rogo, eu tenho... Paulo chega a dizer aos Gálatas, eu tenho dores de parto, porque o pessoal fica saindo da graça para a lei toda hora. E aqui ele diz, eu rogo pelas misericórdias, ou seja, que as misericórdias, mesmo você que está vivendo das misericórdias, você tenha os olhos do coração iluminados. Ele ora, lá em Efésios 1,18, ele chega a orar, para que os olhos do coração sejam iluminados, para que compreendam o chamado real. E não fiquem como tantos outros passando por essa terra, andando de um lado para o outro, desorientado, igual o judeu e às vezes até aqui dentro da igreja. Igual o povo ficou no deserto e desperdiça a vida. Você quer morrer ou quer perder a vida?
Eu não quero nenhum dos dois. O crente não morre. João 5 diz que passa da morte para a vida. João no capítulo 5, versículos 23 em diante. Jesus diz que o que crê nele não morre, mas passa da morte para a vida. É vida, vida, vida em abundância, é ligado, reconectado, eternidade, eternidade. Não estou vivendo mais essa vida terrena, não, irmão. Estou aqui como um zumbi humano, espiritual não. Estou aqui no espírito, vivendo, buscando cada vez mais esse eixo. Bispo, você já está perfeito? Não, a perfeição, vai lá em 1 e 2 Coríntios 15, 50, que eu não me lembro agora qual está, também não sou obrigado a ficar lendo a Bíblia e lembrando tudo para você que lê em casa, né? Mas lá diz que haverá um momento que a corruptibilidade vai se revestir da incorruptibilidade. Todos nós vamos ser transformados como Jesus foi, quando foi assunto aos céus. Sabe, mas nós aqui, nós vamos prosseguir, nós vamos avançar. Nós vamos romper tudo, amado, romper e vencer tudo. E nós vamos ser cristãos de renome. Como eu digo sempre, tem um médico de renome, não tem? Todos são, tem muitos dentistas, não tem? Muitos, mas tem os dentistas de renome. Muitos são psicólogos, mas tem os psicólogos de renome. Sabia que Deus já me mostrou que eu poderia ser um psicanalista de renome? Eu estudei tanto isso e conheço tantas coisas que você não tem noção dessa área. E cheguei a clinicar como terapeuta holístico. Fui muito bem sucedido por uns 6 meses. Só que o meu chamado, sabe, não dava tempo para nada disso. Deus me disse também que eu poderia ser um excelente advogado. Olha, sei tanta coisa de direito, se você conversar comigo, você vai ficar impressionado. Eu poderia ser um dono de uma clínica de saúde e medicina do trabalho, porque eu sou técnico de segurança do trabalho, tenho treinamentos para dar treinamentos em várias áreas. Só que Deus também me disse o seguinte: você tem um chamado para ministrar a graça de Deus, para amar, interceder e ensinar, e essa tem que ser a sua prioridade. Eu tenho uma corretora de seguros há mais de 30 anos, irmãos. Clientes que me procuram, correm atrás de mim para fazer seguro. Eu só glorifico a Deus. Não corro mais atrás de nenhum deles, acredito, mando me esperar. Tem cliente que me liga no domingo para querer contratar seguro. Eu digo, hoje não vai dar. Só terça-feira à tarde, porque praticamente meu domingo até terça de manhã é muito conectado aos desafios aqui da igreja. Entende? Deus está me honrando, assim como faz com vocês. Eis-me aqui. Agora, eu estou aprendendo a cada dia mais o que é isso. O que é culto? Essa palavra culto é dedicação total, é foco total, sabe, é um envolvimento total, é uma priorização total, ou dar prioridade de maneira integral, é você, sabe, dizer a primeira resposta em tudo para Deus. Você está prestando o seu culto. Por isso que ele diz, você tem que apresentar todos os dias pela manhã, você apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, dizer, Senhor, custe o que custar, doa quem doer, eu vou fazer a tua vontade. Isso é um sacrifício. Só que ele diz que é vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, é o culto racional. Que culto racional é? Você estar com a sua razão, as suas emoções, totalmente, sempre o que? Baseadas em Deus. Andando como Jesus andou, como eu tenho dito aqui desde que eu preguei, andando no Espírito. Como Jesus andou? Jesus andou no Espírito. Se você for lá ver quando fala, a Bíblia narra, Jesus indo ali para o deserto, tem muita gente que pensa que Jesus foi para o deserto para jejuar. Nem a Bíblia diz isso, a Bíblia diz, tendo Jesus sido guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo. E quando o diabo vem nos tentar, ele vem nos tentar na forma mais frágil que nós estamos. Por isso Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Eu estou aqui, amados, acredite, eu não sinto fome, sede, frio, calor, nada. Eu estou numa conexão tão ampla, tão geral e irrestrita ao trono da graça, que eu sou aqui, irmãos, acredite, 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu nem sou atingido. É uma potência que eu me sinto. Tal é o mover de Deus na minha vida num momento desse. Sabe, agora, é um sacrifício. E é um culto racional. As minhas emoções, as minhas razões, elas estão assim. Agora, se eu quebro isso aqui e começo a viver devaneios quando não estou no altar ou na igreja, irmão, entenda uma coisa, habitue-se a levar a igreja para a sua casa. E você vai poder trazer a sua casa para a igreja. Tem muita gente que vem para a igreja e não pode nem trazer a casa, porque a casa, desculpe, como aquelas velhas mamães falavam antigamente, essa casa é um inferno. Lembra como é que as pessoas falavam?
que você nunca precisa dizer isso da sua casa. Agora tem que levar a igreja para casa. Levar a igreja para casa é levar o seu culto racional para casa, é estar com as suas emoções sempre baseadas em Deus, é entender que a sua resposta tem sempre que ser no Espírito. É como eu tenho dito, entre a provocação e a razão está a reação. O que define a tua razão é a tua reação. Reaja no Espírito e você vai colher o que Deus tem para nós. É o culto racional. Depois do versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este século. Então, eu mostrei na semana passada, já tenho mostrado aqui, aquela forma. Né? Não entre na forma. Qual é a forma que você tem usado? A forma do mundo ou a forma de Deus? Falei sobre o bolo. Você faz a mistura de vários ingredientes, mas você tem que colocar numa forma. E o segredo está no tabuleiro, já viu? O tabuleiro é que desenha o bolo, né? Quer um bolo redondo, tabuleiro redondinho. E quando o tabuleiro está empenado, amassado, tem que jogar fora. Não presta. Qual o tabuleiro que você tem usado? Qual a forma que você tem usado? Aí ele diz que quando você não se conforma, não tome a forma deste mundo, você experimenta, você vive uma renovação da mente, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 3 diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Digo a cada um dentre vós, pense com moderação. Tem gente que pensa, amado, que é melhor do que todo mundo. E faz as coisas e quer aparecer para o homem, amado, tira isso da tua vida. Senão você vai acabar igual um vagalume. Não quero que você seja vagalume, porque a cobra vai te perturbar muito. Você tem que ser águia. Você sabe que a serpente estava toda hora perseguindo o vagalume, e uma hora ele parou no lugar e disse: espera aí, você está aqui me perseguindo, eu nem faço parte da sua cadeia alimentar. E ela disse: porque você incomoda com o seu brilho. O crente da graça de Deus vai incomodar muito as serpentes, as cobras. Primeiro, concentre-se em seu objetivo, não em suas dificuldades. Moisés, no deserto, estava com dificuldade de água. E Deus falou: fira a rocha. Ele feriu a rocha e saiu água. Depois, na segunda vez, o Senhor falou a Moisés: fale a rocha. Ele, nas suas dificuldades, estava concentrado na dificuldade. Ele foi e feriu a rocha novamente. Ele não fez como Deus mandou. E saiu água. Então, quero dizer para você que, muitas vezes, o resultado, pense comigo, hein? Não confunda o objetivo com o resultado. Muitas vezes o resultado, aparentemente, correspondia ao seu objetivo. Mas se você está aqui com objetivos espirituais, tome cuidado. Porque Moisés, em todas as duas vezes, saiu água, mas na segunda vez ele não fez da forma que Deus mandou. O apóstolo Miguel Ângelo tem uma frase célebre, ele diz: não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. A primeira vez, aquela rocha lá do Êxodo, simbolizava a lei. A lei era mesmo para ferir, era para marcar, mas a segunda já era o Cristo da graça, da revelação da graça, era só para falar, é o pacto de boca, é o pacto de confissão. Não era mais para ferir ninguém. Então, concentre-se em seu objetivo. O seu objetivo é servir o reino, o seu objetivo é andar no Espírito, não nas dificuldades. E nós, quando vivemos como águia, 7 características muito importantes da águia eu coloquei. Primeiro é que a águia tem visão. A águia tem visão, foco e sonido claro. Ela sabe muito bem, ela olha antes de decolar, ela já vê a sua presa. Irmão, não dá para ficar errando. Não dá para ficar com aquelas desculpas da lei. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair, não. Ele está aqui para te sustentar, para o mundo não te fazer cair. Diz que o sábio cairá 7 vezes. Isso é um número de sabedoria. 7 vezes é um número de perfeição. Há um momento que a gente tem que, peraí, cambaleia, vai para um lado, é palmeira do Senhor. Nós enverga, mas não quebra. Nem ficar toda hora, tropeça aqui, cai acolá. Não dá. Sabe, isso é legal, a gente canta às vezes, até bonitinho, mas Deus te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Às vezes você pensa que está só. Desculpe, antes só que mal acompanhado, diria minha mãezinha. Humanamente falando, só que sozinho você nunca vai estar quando você estiver a comando do Senhor. Você estiver vivendo como águia, porque as águias elas voam sozinhas nas maiores alturas. Comem somente comida fresca. Tem gente aí que vem uma vez por ano na igreja, estoura balãozinho e acha que o que comeu no Réveillon vai durar o ano todo, irmão. Comida fresca, que bom
que você está aqui, você virtualmente comigo, está comendo nesta manhã alimento fresco. Você está entendendo? A águia não guarda para o dia seguinte, não. Ela fez aquela refeição para os filhotes, sobrou? Deixa para os outros animais que comem resto, deixa para o corvo. Você não é corvo, você é águia. A águia não desanima. Quanto maior a tempestade, mais ela avança, porque ela sabe que tem algo melhor acima da tempestade. A águia, tem águia macho, águia fêmea, ela testa a fidelidade. Isso é para nós em todas as áreas, irmãos. Até na nossa congregação, até na nossa área de igreja. Irmãos, tem que ter comunhão, intimidade é para poucos. Sabe? Intimidade é para poucos. Convivência com todos. Intimidade com poucos. Entende? Então, a águia testa. Se a pessoa é fiel a Deus, é fiel ao apostolado, ok, serve para ser seu amigo. Irmão, a pessoa vinha falar mal de alguém, do apóstolo, algum de nós. Se tiver que falar, que fale com outro, não vai nem falar com você, porque você não vai dar ouvidos, a pessoa já tem medo até de falar. Ninguém fala mal do apóstolo comigo, amado. Duvido. Se falar é meia vez, porque quando abrir a boca, já vai ser invadido por tanta rejeição da minha parte, que nunca mais vai falar. Então, seja assim. A pessoa diz, fulano de tal falou mal. Mas por que falou? Você alimentou? Você ficou escutando? Corta, irmão, corta. Corta. Mostra fidelidade. Eu só quero pessoas fiéis ao meu lado, à minha volta, mas desculpe. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Desculpe. Se tivermos que ficar aqui a vida toda com 30, 40, 50 pessoas, forem as mais fiéis a Deus primeiro, depois esse apostolado e depois a minha vida, graças a Deus. Quem não amar o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, a família apostólica, não vai me amar, irmãos. Eu amo eles de paixão, estou sempre aqui com eles nos meus lábios, no meu coração. Ao envelhecerem, elas se renovam. Se nós tivéssemos um símbolo, que nós não vivemos de símbolos, seria uma águia. Porque a águia tem essas propriedades. A águia nunca se cansa. A águia chega aos 40 anos e ela poderia morrer como outras aves. Mas ela vai para um lugar bem alto e ela tira tudo aquilo que é velho. A águia, elas não envelhecem, elas não arrastam coisas pesadas. Irmãos, aquilo que é passado, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te pesando, aprenda a desvencilhar-se disso. Ainda que você tenha que bater com o bico nas tuas unhas e arrancar as tuas unhas velhas, essas garras que às vezes vão se criando, com os ranços, as coisas tristes que nós vivemos. Depois você tenha que, arrancar também as suas penas, ou bater com o bico na rocha, arrancar o seu bico. Faça, fique como a águia, porque ela se renova, ela volta a ter uma vitalidade, uma força, ela renova as forças. A águia não fica presa às coisas. E essa passada é muito perigoso, porque ele pode te prender de duas formas. O passado sempre nos prende, se nós deixarmos. Ou você fica muito contemplativo e fica, olha, eu preguei uma mensagem maravilhosa na terça-feira passada, não preciso nem pensar, terça-feira que vem, não faço isso jamais, irmãos. Olha, eu tenho aqui já, isso aqui está tão bonito, eu não preciso mais mexer. Não, irmãos, se você fez alguma coisa muito boa ontem, hoje você pode fazer melhor. Senão você fica contemplativo, você fica dando desculpas por coisas que você já fez. Quem gosta de viver de coisa velha é museu. Quem vive de passado é museu. Você não vive de passado, você vive de trabalho. Entenda que o sucesso só vem na frente do trabalho no dicionário. Só no dicionário, em ordem alfabética. Então, o trabalho, nosso chamado é trabalhar, é produzir, é frutificar, é voar. E se vir a tormenta, se Faraó estiver de um lado, se o mar estiver do outro, e as montanhas do outro, sequer você vai precisar abrir o mar, ou vai precisar andar sobre as águas, como Pedro andou. Você vai voar com asas como águia. E ai daquele, porque lá em Deuteronômio 32, o Senhor fala, olha, cuidou como a menina do olho. Ai daquele que vier contra a nossa vida. Esteja fazendo tudo certo. E você vai poder afirmar, realmente, Deus está no controle. Não conforme este século, não conforme a carne, mas conforme o reino de Deus, conforme a palavra dele, na forma do Espírito, andando no Espírito. Assim seja, assim disse
o Espírito da graça. Fome de igreja, que sede de igreja tem esse jovem? Como pode? Como ele corre para a igreja, ele disse, bispo, eu tenho uns tempos vagos, eu vou à aula e vou dar um pulo lá na igreja, vou correr lá na igreja para tocar bateria, para lhe ajudar, e depois eu volto. Eu falei, meu Deus, que bênção. Eu falei, rapaz, quero pagar a tua passagem. Sabe o que ele me disse? Não precisa, bispo, porque eu tenho o cartão. Isso tocou muito o meu coração. Rafael, saiba que o mundo espiritual está agindo em teu favor. Aquilo que tem se levantado contra a sua vida, quantas vezes, quantas lágrimas você já chorou no teu travesseiro. Deus me mostrava isso, Rafael. E por causa dessa tua atitude, continua nesses deveres. Deus ainda vai te colocar para brilhar muito nessa terra. Porque Deus, Ele procura isso. Todos procuram a Deus, mas a palavra disse que Deus procura os verdadeiros adoradores. Viu? Bem-aja, vamos dar um aplauso pela vida desse jovem, meu amado. Glória a Deus. Dá aqui um abraço. Glória a Deus.